Começamos 2026 com o pé direito, não é mesmo, meus amigos? E você aí, teve os seus encontros com a família, festas, fim de ano, virada de ano, Natal, tudo isso. E aqui me trouxe algumas reflexões. Tá cada vez mais difícil de estabelecer de fato uma conversa, né, meus amigos? E aqui vem aquela questão. Hoje nós vamos começar esse ano bem light. E a verdade? A verdade existe ou não? Porque parece que nós estamos cada um no seu quadrado, como dizia aquele funk podrão, e cada um tem a sua verdade, cada um vive no seu mundo. Será que isso realmente é possível? Ou será que isso é mais um daqueles chavões, tipo... eu quero ser feliz, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Aquelas coisas que quem fala parece, ela se impõe um ar de genialidade, mas quando a gente analisa de perto o que está sendo dito, vê que não tem fundamento nenhum. E até pelo contrário, muitas vezes é uma impossibilidade. Fica aí e vamos para esse vídeo. Fala, meus parceiros, eu sou o João e esse aqui é o nosso Boteco. Bem-vindos ao Bar da Costa Leste. Vamos iniciar 2026 com uma discussãozinha que é óbvio que não é para um vídeo só. Isso daí, como a gente sempre de costume vai fazendo aqui, nós vamos levantar questionamentos e aí vamos nos aprofundando, vamos sugerindo novas pontos de vista a respeito, novos prismas para serem abordados e vamos cada vez enriquecendo mais a nossa compreensão de que bolhufas na verdade estamos fazendo aqui, por quê, quem somos, para onde vamos, aquelas perguntinhas simples de ser respondidas. Mas hoje a questão é a verdade. Por que eu cheguei nessa discussão e por que é importante falarmos um pouco sobre isso? Pois veja bem, nesse convívio familiar, convívio com os amigos das festas, não é mesmo? Então a gente tem acesso a outras pessoas, a outros mundos que necessariamente a gente não está convivendo no dia a dia. E isso é muito rico e muito interessante porque nos abre ali oportunidades de verificarmos em diferentes regiões geográficas, em diferentes faixas etárias, como é que essas pessoas estão percebendo e reagindo a todos os acontecimentos, como é que elas estão orientando as suas vidas nos dias atuais. Não é? Porque a gente vai tendo a nossa rotina, vai acabando ficando um pouco mais isolado e às vezes a gente tende a acreditar que o mundo está fazendo esse mesmo processo. E conversando, compartilhando no mundo, aí a gente vai vendo que existem sim inúmeros pontos de vista, inúmeras formas de tocar o dia a dia, de viver e de direcionar a sua vida. E isso é realmente a grande beleza da vida, essa diversidade, inclusive a diversidade de pensamento, as possibilidades intermináveis de formas de conduzir as nossas próprias vidas. Entretanto, tem um ponto que é basilar. A gente tem que se orientar por questões que não fazem parte de uma deliberação nossa de vontade. E entre elas é a verdade. Mas como que nos tempos atuais essa verdade passou a ser entendida não mais de uma forma objetiva, como algo exterior, algo independente e até às vezes indiferente à nossa vontade, mas pelo contrário, ela passa a ser algo de percepção interior, subjetiva e que as pessoas acreditam piamente que cada um tem a condição de se orientar e de criar a verdade que bem lhe aprouver para aquela ocasião.
E então, isso gera uma disparidade, uma incompatibilidade de raciocínio tamanha que torna impossível, às vezes, o convívio. E isso é uma tristeza que se traduz na vida prática com tantas distorções que a gente vê ocorrendo nas nossas vidas e nos nossos dia a dia, certo? Mas vamos fazer um regresso, então. Vamos mais ou menos ali buscar um início, tá bom? Para pelo menos um início para esse nosso raciocínio aqui de hoje. Na filosofia clássica, quando a gente vai observar lá Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles tinham uma noção muito clara da necessidade. Observa aqui, eu estou falando necessidade, ou seja, tem que existir, não é uma opinião por parte deles, pelo contrário, de uma visão metafísica da vida. O que seria essa visão metafísica? Seria a da existência de um ser que englobaria em si mesmo toda a potência ao qual tudo dali seria derivado e dependente desse ser primeiro. Digamos de outra forma, da existência de Deus. Óbvio que eles não tinham ainda o advento de Jesus Cristo. Nós estamos ali com três cidadãos, três grandes filósofos, na verdade os três maiores nomes da filosofia até os dias atuais, vivendo ali 400, 300 anos antes de Cristo. Então, eles já tinham a estrutura toda da própria cristandade, mesmo antes do próprio Cristo. Ou seja, como então eles perceberam? É mais um ponto que eu acredito e que reforça essa base de que a busca pela verdade exercida, inclusive nos tempos antes de Cristo, era possível, tal qual eles fizeram. E Cristo, como ele próprio, nos seus ensinamentos e textos que lemos nos apóstolos e no Evangelho, diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Onde quero chegar com isso? Os clássicos, eles já tinham então essa noção metafísica da vida. Em termos práticos, o que isso significa? Eles tinham claro no entendimento deles de que existem questões que são sim subjetivas ao indivíduo, entretanto, existem inumeráveis questões que nos são impostas, como a possibilidade da própria existência. Se você existe como um ser individual, uno, quando eu digo eu, João, existe necessariamente essa mesma situação no seu interlocutor. Então, para eu dizer que eu sou o João, você aí que está assistindo também pode fazer a mesma coisa. Ou seja, você é um indivíduo aí, eu sou um indivíduo aqui. Se nós somos capazes de reconhecer determinados padrões e mesmo de nos comunicar através dessa simbologia que a gente chama de idioma e de língua, é porque existe algo externo a nós, ao qual nós temos abertura e somos capazes de nos comunicar com isso e reconhecer isso. Essa base já nos impõe a sua existência, a minha existência como um indivíduo, já nos impõe uma terceira realidade, ao qual seria essa realidade metafísica da divindade, que é através dela que cria toda essa sustentação, nós nos inserimos nela. Então a gente já reconhece de pronto que a gente não cria o mundo, mas sim somos inseridos em um mundo criado. Para ficar um pouquinho mais claro, vamos colocar ali a visão moderna de filosofia, que inicia mais ou menos nos autores que chegam para nós como os mais famosos
e universitariamente bem citados, vamos dizer, o próprio René Descartes com aquele cogito ergo sum, penso, logo existo. Ali tem uma inversão já muito grande desses fatores todos que a gente estava elencando sobre a visão de mundo dos clássicos. Por quê? Nesse penso, logo existo, o Descartes inverte duas ordens naturais da existência, que é, ele confunde a ordem do conhecimento com a ordem da existência. E sabidamente a vida, a realidade não é desta forma. O que ele diz? Ele pensa, ou seja, o exercício dele, a ação volitiva dele, que traz o conhecimento dele como ele mesmo, ele confunde que só a partir desse momento que ele toma ciência de si, ele passa a existir. Quando todos nós sabemos que na realidade essa ordem é inversa. Você deve existir primeiro você é colocado, inserido no mundo, e depois você desenvolve a sua capacidade de se perceber no mundo. Ou seja, a sua capacidade de conhecer. Então, primeiro o ser, o existir, te é introduzido, e depois só você toma conhecimento disso, ou seja, você vai criando a sua persona na decorrência da sua existência, e não ao contrário, você não cria a sua persona primeiro e depois passa a existir, como aquela presumida frase do penso logo existo afirma. Mais grave a isso ainda, nós temos o Kant, que ainda introduz um problema de que nós não temos acesso à realidade em si, mas o que a gente tem acesso são fenômenos, ou seja, a parte externa a nós seria uma espécie de um caos. A gente observando o caos organizaria na nossa cabeça. Dito de outra forma, esse mouse que está do lado externo necessariamente não é um mouse, mas se eu o entendo, ou seja, se eu organizo o caos na minha cabeça e determino que ele é um mouse, ele passa a se tornar um mouse. Então, os clássicos entendem. Eu verifico que isso é um mouse. Você aí na câmera está verificando também que isso é um mouse. Para os clássicos, o fato disso ser um mouse independe da nossa vontade. E a gente consegue reconhecer só de olhar que isso é um mouse e não é uma caneca. Para os modernos, é ao contrário. Tanto faz se isso for um mouse ou se isso for uma caneca. Quem diz o que ele é, não é o objeto em si que está me comunicando, eu percebo e atribuo valor a isso. Não, ao contrário, eu, na minha cabeça, é que dito que isso é. Por isso que hoje a gente vê assim, gente chamando ditadura de democracia, gente chamando amor de ódio. Por quê? Porque eles não estão trabalhando mais o referente na vida real. Certo? O que eles estão trabalhando é um valor simbólico interno. Mas se a gente começa a levar a sério isso na nossa vida, e é isso que infelizmente estamos constatando, nós vamos sendo capazes de nos distanciar a tal ponto que se torna impossível a nossa comunicação com outra pessoa. Porque veja bem, como você vai dialogar com um cidadão que diz que isso é um mouse, sabendo que é uma caneta? E cada vez mais as pessoas de bom senso, tanto que tem um estudo onde são alunos em sala de aula, eles combinam entre si, é um experimento combinado entre 90% da sala, e uma minoria não sabe que haverá aquele experimento. Então o professor pergunta se ele está em pé, ele fica em pé, o professor, e pergunta se ele está em pé ou sentado. E 90% diz que ele está sentado. Aqueles outros 10%
começam a tremer na base e falam, professor, eu acho que você está sentado, mesmo vendo que o cara está em pé, entendeu? Por quê? Porque a gente é coagido ali, né? O experimento demonstra isso, que a vontade de ser aceito pelo ambiente se torna maior do que a nossa própria capacidade de discernimento. Então a gente duvida de nós mesmos, ou às vezes não é que você duvida, mas você hesita em falar a verdade e entra naquele teatro do grupo só para pertencer, só para participar, por mais que você guarde em si o discernimento de que não, o professor não estava sentado, ele estava em pé, mas você não comunica isso. E você começa a participar daquela reação em conjunto. Isso a gente percebe, claro, né, que tendo esse resumão dessa questão da verdade em si, que a gente percebe que é necessário que ela exista, e é necessário que ela exista fora de nós, certo? Então ela transcende a gente, ela seria um aspecto divino, ou seja, eu acesso, você acessa, entretanto, não determinamos a verdade, pelo contrário, ela, através do conhecimento, nos determinará determinadas ações, né? Tal qual assim, visto que isso é uma caneta, eu usarei ela para escrever. Aí é um discernimento que eu vou ter reconhecendo a verdade deste objeto, porque eu poderia achar que ele é uma caneca e tentar colocar líquido aqui dentro, poderia fazer isso, entretanto a realidade iria se impor a mim, porque ia vazar todo o líquido, não tem capacidade para líquido aqui dentro, ao qual eu possa tomar água e afins, entendeu? Então a realidade se impõe, por isso que a gente vê essa disparidade muitas vezes, que ocasiona o sofrimento, muito sofrimento nas pessoas, porque na verdade elas acham que estão fazendo uma determinada situação, porque por uma falta de discernimento em olhar com mais atenção, em mensurar melhor o que elas estão enxergando e do que se trata aquilo, às vezes elas entendem de uma forma equivocada aquele determinado objeto naquela situação e agem conforme o entendimento equivocado, ou seja, atribuindo um valor errado àquela situação, o que vai ocasionar uma terceira problema, um resultado às vezes ainda mais danoso. Então essa é a importância de não perdermos nunca o foco na realidade das coisas, para que nós nos adequemos a ela e não exijamos de que o mundo, a realidade, a verdade se adeque aos nossos belos desejos e vontades. Pelo contrário, isso a gente sabe que gera uma situação terrível para as nossas vidas e para a nossa vida espiritual também, e de nossos familiares e aí por afins, porque vai comunicando, né? Assim como essa busca da verdade, esta sede, essa correção pessoal, ela também vai contagiando as pessoas que estão próximas a nós, e todas as coisas a qual a gente vai se envolvendo, também um desprezo pela verdade e uma vida mais indolente também, infelizmente, vai contagiando tudo ao nosso redor. Feita essa primeira base, trazendo para os nossos dias atuais, como você sabe, aqui a gente gosta de trazer isso, e na nossa vida, e no meu dia a dia. O que a gente vê? É que basicamente, lembrando das festas do fim de ano, lembrando das festas da sua empresa, aquela confraternização de final de ano da empresa, onde você só fica falando sobre clima ou futebol, para não correr o risco de desagradar alguém ou de entrar num assunto mais polêmico. Ou seja, você fala de qualquer tipo de firulagem, menos do que interessa. Por quê? Porque o que interessa pode ser nocivo. Olha só onde nós chegamos. Pode ser danoso ao relacionamento interpessoal. E as pessoas estão confundindo essa noção
de liberdade individual com uma verdadeira libertinagem individual, a ponto de chamar mouse de caneca, chamar caneca de caneta e te impor isso. Porque não basta para ele, entende? Olha qual que é o problema de você não admitir uma verdade externa ao qual você deve se adequar a ela e inverter como esses filósofos modernos instituíram e fizeram em suas obras. Quando eu inverto a verdade, como Kant diz, eu vejo fenômenos e organizo-os na minha cabeça, automaticamente o que ele está dizendo, em outras palavras, é que ele é Deus. Porque uma vez o universo sendo dessa forma, você que está aí sentado, conversando com a gente aqui nessa mesa de boteco, eu estou admitindo que você não existe, você é um fenômeno da minha cabeça. Eu te atribuo existência, eu te atribuo valor. É uma espécie assim, eu estou gravando esse vídeo porque eu sou completamente louco, porque eu não estou falando com ninguém, eu estou falando com imagens que eu projeto no mundo. Olha a loucura. E a mesma pessoa, a pessoa que diz isso nesses termos, ela acredita que está numa situação de plena liberdade, onde ela está sendo super mega bondosa e democrática, quando na verdade ela está sendo tiranamente assim, demoníaca, vamos dizer, porque ela está se atribuindo se endeusando, se atribuindo as características divinas a o indivíduo, pessoa física, vamos dizer assim. Quando que a visão clássica é justamente o oposto disso. Ela, ao aceitar a limitação do indivíduo e a dependência de um Deus externo, ou seja, de uma verdade e realidade externa, ela te impõe ao mesmo tempo ao outro indivíduo também essa possibilidade de existência. E enquanto o pensamento moderno suprime a possibilidade de existência de um outro eu, porque se o meu eu engloba tudo e organiza tudo, eu sou Deus. Logo não existe outro eu, porque se tiver dois eu, então esse pensamento é impossível. Porque se um organiza tudo, ele tem que organizar tudo. Se ele organiza metade, aí já quebrou o pensamento e isso não faz sentido. E na verdade é por isso que não faz sentido. Porque sabemos que existem bilhões de individualidades e no decorrer da história ainda muito mais, né? Bilhões e bilhões, vamos dizer assim. E todos esses eram indivíduos, mas indivíduos que estavam inseridos em um meio maior, inseridos nesse leque do universo, da divindade e assim por diante, ou seja, na verdade. Agora, é claro, uma coisa, inclusive atribuída por Cristo através do livre-arbítrio, é justamente a possibilidade que nós temos, aí feita a devida correção do penso logo existo, existo e pensando, tomo sim conhecimento e ciência da minha existência. O que o ser humano tem sim capacidade é de negar a verdade. Isso é muito importante, entende? Porque a verdade, apesar de existir, vamos voltar à caneta aqui, essa caneta, sabemos que ela é uma caneta, então eu olho, vejo uma caneta, você olha, vê uma caneta aqui. Entretanto, na minha cabeça, eu posso fingir que isso não é uma caneta. Mas aí, entre os espectadores aqui na nossa conversa, vamos supor que tenham aí uma dezena de pessoas. Então a maioria vai olhar e vai ver uma caneta e eu vou ser um díspare. Eu vou olhar e dizer que é uma caneca, certo? Logo, para vocês fica perceptível que eu estou simulando uma situação. Então você entende que é uma necessidade mesmo, como os clássicos disseram, os filósofos clássicos disseram, de que existe essa verdade, de que ela seja externa a nós, porque senão sequer a gente teria a capacidade de discernir
a mentira, de discernir o equívoco. Porque se todos nós criássemos aleatoriamente as verdades em nossas cabeças, necessariamente a minha verdade não seria igual à sua, que não seria igual a do José, que não seria igual a da Maria, que não seria igual a de infinito. Cada mente seria um universo. Como seria possível a comunicação? E a gente sabe que sempre houve a comunicação, inclusive neste momento está havendo um ato de comunicação aqui. É porque a nossa percepção não está... Não, a nossa percepção está com a gente, na nossa persona, na nossa individualidade. Entretanto, o ser percebido é além da nossa persona. Inclusive, para mim, eu sou um objeto ao qual vocês estão olhando, analisando, um ente externo. Da mesma forma, do meu ponto de vista, vocês são um outro ente externo e alheios à minha existência e à minha personalidade. Então isso traz justamente a riqueza e a beleza da vida. O que impressiona é que as pessoas hoje veem uma declaração como essa como um ataque, como uma terrível imposição, a ponto de afetar o âmago do ser. O cara leva como uma ofensa pessoal. Se você faz uma correção, não, meu querido, isso aqui é uma caneta. E ele está dizendo que é uma caneca. Aí se você olha para ele e fala, não, meu querido, é uma caneta, meu querido, é uma caneta. Ele, meu Deus, que ofensa, que terrível, como você é insuportável, como não dá para conversar com você, você é autoritário, fascista, ciclista e aí por diante, entende? Então, olha o ridículo de que essa condição atual nos levou, a ponto de, em situações profissionais, claro, você depende daquela situação econômica, você não quer gerar conflito, então você vai falar bullshits o dia inteiro. Aí numa situação familiar, também você não quer gerar atrito, tá todo mundo ali em festa, porque você iria colocar uma situação que pudesse, tem a possibilidade. Então nós vamos nos calando e vamos deixando de esclarecer, né? Deixando de compartilhar realmente no significado de amor ao próximo mesmo, de comunicação, de compartilhamento, de comunhão, e tudo vai se tornando mais gélido, mais frio, mais isolado, mais impessoal, não é mesmo? Então assim, nunca foi tão importante, meus queridos, que a gente organize a nossa mente, a nossa cabeça, as nossas vidas, a nossa forma de viver a verdade, e se adequa a ela. E, em última questão, que ponhamos em nossas orações, nas nossas preces, que Deus nos dê essa condição, força e discernimento para que a gente atinja essa clareza. Óbvio que devagar, nas pessoas que temos mais convívios, a gente vai conseguindo ter esse tipo de conversa mais profunda, e aí vai se enriquecendo mutuamente e vai trocando mesmo isso. E com o passar do tempo a gente vai ganhando um pouco mais de discernimento também, e vai conseguindo inclusive imprimir em conversas mais formais ou mais impessoais determinados aspectos, determinadas ponderações mais polidas, claro, para não gerar aquele impacto tão gigante, mas que você sabe que causa uma semente ali, que pode vir a germinar numa vontade do indivíduo buscar, se aprofundar, olhar com mais atenção e talvez perceber que tudo aquilo que ele acreditava que tinha uma roupagem de inclusão e de amor, na bem da verdade, estava gerando justamente o oposto disso, estava gerando um narcisismo terrível, uma concentração de ego absurda, que ocasiona nesse mundo
pós-moderno que estamos hoje, é isso aí? Então, pode ser nesse mundo que a gente vê na prática que está sim ficando mais frio, mais isolado, mais individualista e, em decorrência disso, mais pobre, pessoalmente falando, claro, e mais feio. Essa que é a bem da verdade. Vai perdendo a beleza, a vida vai ficando magra, vai ficando opaca e acaba tudo virando uma relação comercial no final das contas. Porque aí o dinheiro, o materialismo vai tomando conta, como a gente já falou em vídeos anteriores. Bom, pessoal, por hoje era isso. Começamos aí esse ano de 2026. Eu estava um pouquinho ali de férias, um pouquinho vagabundo, mas agora a gente vai retomar e vamos retomar com gás total. Não esqueça, se gostou, claro, de se inscrever no canal, de enviar para aquele teu amigo, de fazer um comentário. Me diga o que vocês estão achando, algum tema que a gente possa abordar e seja aí interessante. E aí a gente vai com essas sugestões, vai com essa comunidade, ativa aquele sininho para você receber a notificação de todos os vídeos novos. E eu vou tentar fazer aí pelo menos um na semana, né, pessoal? E lançá-lo até sexta-feira, até sábado, na verdade. Vamos deixar até sábado, sempre lançar um vídeo até sábado. Mas quero ver se eu começo a gravar 2 também. Vamos ver. Vamos tocar o barco, que esse ano venha com muita força para nós, que venha com muita sabedoria e bola para frente. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.